Meus amados irmãos, certos de que esta palavra é verdadeira, como disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos abrir a santa palavra de Deus, concluindo o segundo capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 15 até o verso 21. Por uma questão didática, eu vou ler a partir do verso 11, pregamos na última vez aqui, há 15 dias, quando Paulo repreendeu a Pedro, face a face, publicamente, porque Pedro se tornara repreensível, e Paulo fez a exposição da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, a mensagem de hoje, dos versos 15 a 21, porém, só para que a gente se situe no contexto, porque quando Paulo está proferindo essas palavras, certamente palavras que ele disse a Pedro na presença de todos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha que expressão linda, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra é tão linda, tão preciosa, tão profunda. É uma palavra inspirada, é uma palavra autoritativa, verdadeira, digna de toda a confiança. E nós precisamos da iluminação do teu Espírito Santo. Por isso nós oramos como orou o salmista: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dá-nos a graça de enxergarmos para além da letra, Senhor,
e compreendermos a essência daquilo que o Senhor quis dizer. Dá-nos fidelidade na interpretação da Tua palavra, sabedoria e habilidade na aplicação, e um coração disposto a obedecer. Inclina o nosso coração para só temer o Teu nome. Glorifica o Teu nome na vida dos que estão aqui, daqueles que nos assistem, nos ouvem. Conforta aqueles corações enlutados. Fortalece com graça aqueles que estão no leito, cumprindo neles a Tua vontade. Desperta o nosso coração, às vezes frio, árido, seco, indiferente. Aviva-nos, renova-nos, enche-nos com Teu Espírito Santo e glorifica o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, lendo Augusto Nicodemos, Russell Shedd, John MacArthur, John Piper, estava observando algumas coisas escritas por Martinho Lutero, João Calvino. Interessante que esses homens de Deus, a quem o Senhor deu uma habilidade especial, é impressionante como eles falam de coisas profundas, com uma linguagem simples e tão acessível. E Deus tem dado a esses homens e a outros mais uma habilidade muito especial para que eles interpretem fielmente as Escrituras e as exponham e as apliquem. Eu creio que essas duas tarefas de um pregador são tão difíceis: interpretar fielmente e aplicar com sabedoria. Às vezes nós, pregadores, até que pela misericórdia e graça de Deus, conseguimos interpretar corretamente um texto e falhamos na aplicação, porque quando nós ouvimos uma mensagem, a pergunta que fica é essa: e agora? O que é que eu vou fazer com isso que eu ouvi? E às vezes, e eu falo por mim, falta a nós pregadores a habilidade para fazer essa aplicação. Certamente, como muitos de vocês, eu comecei e recomecei a ler a Bíblia agora no começo do ano. Geralmente a gente faz isso a cada ano. E lendo os primeiros livros, os livros da lei, especialmente quando a gente chega ali em Levítico, Números, todas aquelas regras, todos aqueles detalhes, aqueles sacrifícios, o Senhor Deus especificou tudo, mostrou tudo com clareza. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que o povo do Velho Testamento foi salvo pelas obras da lei. E no Novo Testamento é diferente. No Velho Testamento a graça, no Novo Testamento a lei. Mas essa é uma visão equivocada. Quando lemos o Velho Testamento e o Novo Testamento, o povo de Deus é um só. E a salvação é pela graça, mediante a fé. Abraão, por exemplo, viveu antes da lei. E ele foi salvo pela fé. Assim como Moisés e os que vieram depois da lei. Na verdade, todos do Velho Testamento que morreram na fé, eles morreram na expectativa da vinda do Messias. E nós, os que vivemos depois da vinda do Messias, somos salvos pela mesma graça e pela mesma fé. Esses autores que citei há pouco são unânimes em colocar, inclusive há uma afirmação de Augusto Nicodemos dizendo assim: se é que se pode falar de uma doutrina mais importante que outra, ele diz: a doutrina da justificação pela fé é a mais importante do cristianismo. E é exatamente esse o nosso tema nesta manhã. Se você olhar bem aí na sua Bíblia, por exemplo, versículos 16, 17 e 21, perceba no versículo 16 que o verbo justificar aparece 3 vezes. No verso 17 aparece uma vez, e no verso 21 o substantivo justificado ou justiça, como é traduzido aqui na nossa Bíblia. E percebam que essa é uma palavra central
nesta epístola da carta aos Gálatas. Como falei desde o início dessa exposição, desde o primeiro domingo em que comecei a expor a carta aos Gálatas, os judaizantes visitavam as igrejas gentílicas de gentios convertidos ao cristianismo, ao Senhor Jesus, tentando desqualificar o apóstolo Paulo. Primeiro, ele não é um apóstolo, porque ele não andou originalmente com o Senhor. Segundo, o evangelho pregado por Paulo está incompleto. Não basta apenas crer em Jesus. É preciso levar em consideração o que disse Moisés. É preciso passar pelo rito da circuncisão. É preciso observar os preceitos da lei. E eles faziam referências não apenas à lei moral, mas à lei cerimonial também, a observância daquelas datas especiais, daquelas festas, daquelas solenidades. Então o que eles diziam, esses judaizantes, que eram judeus cristãos, que Cristo não é suficiente, é preciso algo mais. E por isso Paulo escreve sob a ação do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrar essa verdade da justificação pela fé. Ela é central aqui nessa epístola. Na verdade, essa palavra justificado, justificação, é central no evangelho pregado por Paulo, e ela é central no cristianismo. Para a gente compreender bem, queridos, inclusive John Piper escreveu um texto quando ele ensinou a sua filha, quando ela tinha 6 anos de idade. Eles estavam lendo Romanos, na verdade ele disse que estava com a sua esposa e a sua filha, depois de terem terminado o livro, a leitura de Atos, aí a filha sugeriu, vamos ler Romanos. E quando estavam lendo Romanos, chegaram naqueles capítulos, a partir do capítulo 3, quando Paulo introduz o tema justificação, e ela perguntou o que significa ser justificado. E John Piper diz, o que é que você acha? Não é? Que resposta daria a uma criança de 6 anos de idade? Explicar na linguagem dela. Ou fazer como alguns pais costumam dizer, vamos conversar sobre outros assuntos, né? Depois você vai compreender essas coisas mais profundas, mais difíceis. E ele, com muita habilidade, escreveu inclusive esse texto da sua conversa com a sua filha, ensinando a ela, com 6 anos de idade, essa verdade da justificação pela fé. Nossas crianças, departamento infantil, estão aprendendo essa verdade central do cristianismo. Nossos adolescentes aqui, nossos jovens e nós outros adultos, temos uma compreensão dessa verdade essencial das Escrituras Sagradas, numa linguagem bem simples. Justificação é o oposto de condenação. E é exatamente isso que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Uma pessoa condenada é uma pessoa declarada como culpada. Uma pessoa justificada é uma pessoa declarada sem culpa. Ou seja, ela é justificada. E quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos isso, queridos, que vejam que é algo extraordinário. A grande pergunta é, como é que um Deus santo justifica um ímpio pecador, sem se tornar injusto? Como é que o justo juiz declara alguém passível de condenação como alguém isento de culpa? E, queridos, eu não estou me referindo aqui a um ministro do Supremo Tribunal Federal que, quem sabe, vote por uma questão política apenas. Estou me referindo aqui ao reto e justo juiz, um juiz incorruptível. Como um Deus santo justifica um ímpio pecador e o declara sem culpa. Na verdade, queridos, o Evangelho nos ensina algo lindo. É que a justiça de Cristo nos é imputada, nos é atribuída. A beleza do Evangelho deve nos conduzir à adoração, ao culto. A gente não pode estar na casa de Deus por tradição,
porque é isso que se espera de nós num domingo pela manhã. Mas a nossa motivação deve ser o Senhor. Devemos estar aqui por causa do Senhor. Não é que as pessoas vão dizer se eu não estiver lá. Mas a questão é, eu vou porque eu quero bem dizer aquele que me amou primeiro. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero cantar louvores ao nome daquele que se fez pecado por mim. Eu quero adorar a Deus. Esse é o sentido do culto, queridos irmãos. Como os reformadores falavam, fazendo um trocadilho com muita sabedoria: Senhor Jesus, Tu és o meu pecado, eu sou a Tua justiça. Tu tomaste o que era meu e me deste o que era teu. O que eu era, Tu te fizeste ser, a fim de que eu fosse o que Tu eras. Essa a essência, queridos. A Bíblia ensina que quando Deus justifica uma pessoa, Ele pratica um ato gracioso que é imerecido, perdoando, isentando de culpa, aceitando e tratando o pecador como justo. Isso deve nos conduzir à adoração. Por isso, quando Paulo percebe a má influência dos judaizantes, ora querendo desqualificá-lo, ora querendo macular a mensagem, ele diz desde o início da carta: eu sou apóstolo não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. E o evangelho que vos anuncio, eu não recebi de homem algum, mas esse evangelho eu recebi do Senhor. E se alguém vos anuncia um outro evangelho que vá além daquele que vos anunciamos, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, banido da presença de Deus. Queridos, por isso é muito sério a exposição bíblica, a pregação do evangelho. Há outros evangelhos que são fascinantes, que são interessantes, que massageiam o ego, que causam até um certo bem-estar ao nosso coração egoísta, mas não é o evangelho gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria, em poucas palavras, dividir essa exposição de hoje em 3 partes, bem claras e bem didáticas, e você, se fizer uma pesquisa, um estudo de homens de Deus que escreveram a respeito do tema justificação, geralmente eles enfatizam esses pontos: a fonte da justificação, o fundamento da justificação e o instrumento. Então, a fonte, o fundamento e o instrumento. Vamos começar então pela fonte da justificação. Paulo está confrontando Pedro, dizendo: Pedro, você tornou-se repreensível. Você está agindo como um hipócrita. Na verdade, antes de descerem esses judaizantes, você se assentava com os gentios, você comia com eles. Agora, quando eles chegaram aqui, você simplesmente se afastou. Você não está procedendo corretamente. Porque, na verdade, queridos, esses judeus, esses judaizantes ensinavam que um judeu, e mesmo um judeu cristão, ele não podia sequer assentar-se à mesa com um gentio, comer à mesa com um gentio. E é por isso que Pedro foi repreendido, porque até a chegada desses judeus, ele estava participando com eles todos. Agora, com a vinda desses judaizantes, ele simplesmente se afastou. E Paulo chama esse comportamento de dissimulado, comportamento hipócrita. Você está dizendo uma coisa e está fazendo outra. Você não tem um procedimento correto. E nessa conversa com Pedro, ele fala exatamente a respeito da fonte da justificação. Olha aí, verso 15, ele está dizendo a Pedro: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Verso 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Pedro está ouvindo essa palavra de Paulo. Nós judeus, eu e você, os outros judeus que estão aqui, você sabe muito bem disso, Pedro. Mesmo nós, os judeus, fomos justificados mediante a fé em Cristo. A questão aqui, queridos, pensando na fonte da justificação, a questão é: Deus é justo e nós não o somos. Eu gosto muito daquela palavra do livro do profeta Abacuque, profeta dizendo: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. João apóstolo escreveu na sua carta dizendo que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quer dizer, Deus não tem uma mácula que seja. Não existe em Deus falha, lacuna, mancha, nada, absolutamente nada. Deus é luz, Deus é santo. A questão é que nós somos pecadores. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta na qual o apóstolo fala muito bem sobre o tema justificação pela fé. Ele começa o capítulo 1 falando a respeito dos gentios, dizendo que todo ser humano é indesculpável perante o Deus Santo. Porque todo ser humano tem uma percepção das obras da criação. E os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, são claramente manifestados através das obras da criação de Deus. Mas o que está escrito lá em Romanos 1, os homens preferiram adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. E a palavra de Deus diz: os homens são indesculpáveis. Aí está a revelação geral de Deus, aí está a revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Capítulo 2, ele fala sobre os judeus, e ele diz: vocês judeus têm a lei, vocês têm os oráculos de Deus, a revelação de Deus, no entanto vocês vivem como aqueles que não têm a lei. Vocês dizem que não se deve furtar e furtam, que não se deve adulterar e adulteram. Então vocês têm a lei, porém vivem como aqueles que não têm a lei. E no capítulo 3 ele diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Eu gosto sempre de dizer isso, é duro dizer isso para o nosso coração orgulhoso, mas é verdadeiro dizer isso. Eu não teria escolhido amar a Deus, não é chocante isso? Eu não teria escolhido amar a Deus, e eu digo a você também. Você não teria jamais escolhido amar a Deus. O nosso coração pecaminoso não tem, por natureza nenhuma, disposição para amar a Deus, servir a Deus. Na verdade, como diz a Bíblia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 2, ele diz exatamente essa nossa realidade. Como é que vivíamos antes? Ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, sendo por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é que a Bíblia diz? Que por natureza todo ser humano está morto nos delitos e nos pecados. Essas duas palavras, pecado, a gente comumente vê na Bíblia falta de conformidade com a lei de Deus. Literalmente, pecar significa errar o alvo. E delito significa ficar abaixo do padrão de Deus. E por natureza erramos o alvo. E por natureza vivemos e procedemos sempre abaixo do padrão estabelecido por Deus. E ele fala também de uma escravidão. Éramos escravos, andando segundo o velho homem, segundo a velha natureza corrompida, segundo o mundo, esse princípio, esse sistema que está em rebelião contra Deus.
segundo o príncipe da potestade do ar. Quando Jesus estava dialogando com alguns judeus, o Evangelho de João, eles disseram assim com muita arrogância: mas nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. O Senhor disse: dessas pedras podem surgir descendentes de Abraão, mas Jesus, fitando-os, disse: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Por natureza, todo ser humano nasce como sendo um filho do diabo. Não é chocante isso? Um bebezinho tão lindo, tão fofinho. A cara do pai, a cara da mãe, a cara da avó, a cara não sei de quem. É pecador. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Você sabe disso, você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, tio, tia. Você não precisa ensinar a um bebê, a uma criancinha, a desobedecer, a ser rebelde, a fazer chantagem. Não precisa ensinar, não existe um manual para essas coisas. A criança já nasce assim. Essa é a nossa realidade, queridos. Então qual é a fonte? Qual é a fonte da justificação? A fonte da justificação é a graça de Deus. Guarde essa palavra, nós nos acostumamos sempre com essa palavra, mas é tão profunda. Queridos, por natureza, nós estamos em rebelião contra Deus, nós estamos alienados de sua comunhão e estamos banidos da sua presença. Romanos 3, ele introduz o tema da justificação pela fé. Efésios 2, ele fala sobre a graça, depois de haver dito essa nossa realidade, a respeito dessa nossa realidade, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos deu vida, pela graça sois salvos. E naquele versículo bem conhecido: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, naquele contexto, quando Paulo está confrontando agora Pedro face a face, e aqueles judaizantes instruindo a igreja, dizendo, como vamos ler capítulo 3 de Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, literalmente quem vos enfeitiçou? O evangelho foi exposto com tanta clareza diante de vocês, como se o próprio Cristo tivesse sido crucificado, e agora vocês se desviaram para outro evangelho. Vocês começaram na graça e agora querem continuar pelas obras. O que a palavra de Deus diz, queridos, é que pelas obras ninguém pode ser salvo, pelas obras da lei. É graça, essa é a fonte. Por isso o autor sacro diz com muita sabedoria: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Você quer ter uma ideia de uma pessoa que está completamente perdida? É uma pessoa que se acha muito boa. Eu mereço o favor de Deus. Deus precisa amar uma pessoa como eu. Nada mais longe da realidade. Se você pensa assim, ou se você conhece uma pessoa assim, tenha certeza. Porque diante de Deus a gente só pode dizer: como é que Deus foi capaz de amar uma pessoa como eu? A resposta é graça. É graça. É por isso que o reto e justo juiz, ele declara sem culpa o ímpio pecador digno de condenação, mas ele o faz em Cristo Jesus, porque a justiça nos é atribuída. Segundo lugar, o fundamento da justificação. Se a fonte é a graça, vamos pensar no fundamento. Estava pensando aqui nas nossas impossibilidades. Versículo 16, a parte A do versículo. Paulo usa aqui duas palavras, a lei, depois ele usa a expressão obras da lei. Lei é a soma de todos os mandamentos de Deus, a lei moral, a lei cerimonial. E as obras da lei são os atos praticados em obediência a ela. E o que é que a Bíblia ensina? Então, as obras da lei seria mais ou menos assim: fazer tudo o que a lei ordena e evitar tudo o que a lei proíbe.
Os judeus e os judaizantes ensinavam que todos deviam seguir a Moisés. E há muitas pessoas que pensam exatamente assim. Que o ser humano, se esforçar um pouco mais, ele pode se tornar uma pessoa melhor. Que lendo determinadas literaturas, que fazendo determinadas coisas, determinadas disciplinas, determinadas práticas, com esforço e com dedicação, seria possível obter a própria salvação. Porém, queridos, a Bíblia diz que é impossível ao homem. É impossível. Nunca alguém será justificado pelas obras da lei, simplesmente porque ninguém é ou será capaz de cumprir, de obedecer à lei de maneira perfeita. Quando Paulo está dizendo a Pedro, nós judeus, eu e você, os outros judeus que aqui estão, você sabe disso, Pedro? Nós não somos justificados mediante as obras da lei. O apóstolo Paulo fala com rara beleza sobre esse tema na carta aos Filipenses. Ele diz que houve um tempo quando ele pensou que era tanta coisa. Ele diz, judeu de judeu, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu. Eu era o mais zeloso dentre os que tinham a minha idade. Havia estudado aos pés de Gamaliel. Mas ele disse, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, literalmente, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que para mim era lucro, considerei perda. Houve um tempo quando ele confiou em sua justiça própria. Na segunda carta aos Coríntios, ele faz uma confissão. Ele diz, eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. E Paulo nos ensina um princípio interessante aqui. Sempre que nós quebramos um mandamento de Deus, na verdade nunca quebramos um mandamento só, pelo menos 2 de uma vez, porque o primeiro deles é não cobiçarás. É o primeiro que nós quebramos sempre. O problema não está na lei, o problema não está com a lei, o problema está em mim. A questão é que a lei é santa, justa e boa. O problema é que a lei diz, faça, e eu não consigo fazer. E o que é que a lei faz então? A lei serve como que um aio, um escravo, um servo, que me leva a receber a instrução. A lei revela a minha realidade. Diz quem verdadeiramente eu sou. E mostra que a mim é impossível. E a nossa esperança, queridos, como diz aqui a segunda parte do verso 16, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Palavras do próprio Jesus, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. E ele veio ao mundo para viver e morrer. E na sua vida, a obediência à lei foi perfeita. Inclusive, o Dr. Lloyd Jones, quando introduz a série de mensagens do livro Sermão do Monte, ele faz uma colocação no início. Será que alguém na face da terra já viveu a mensagem do Sermão do Monte, senão unicamente Jesus? E ele diz, é exatamente na exceção que nós encontramos a esperança. Somente Ele. Na sua vida, a sua obediência à lei foi perfeita. E na sua morte, Ele sofreu por causa da nossa desobediência. A nossa esperança está no nome de Jesus. Na terra, Ele foi o único que jamais cometeu um pecado. O único homem que pisou na terra e que nunca cometeu um só pecado, um deslize que seja, o único foi Jesus. Porém, na cruz, Ele morreu porque nós transgredimos. Às vezes nós dizemos, soldados romanos mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, mas nós precisamos ser honestos, precisamos dizer, eu matei Jesus. Ele sofreu a condenação na cruz por causa dos meus pecados. Na verdade,
ele morreu porque nós transgredimos a lei. E a penalidade para quem transgride a lei, para quem desobedece a lei, é a morte. Por isso Jesus foi à cruz. E a nossa esperança, queridos, está na pessoa bendita de Jesus. O justo morreu pelos injustos. Ele satisfez a justiça do Deus Santo. Ele pagou o preço. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo fica impressionado. Quem enfeitiçou vocês, Gálatas? Quem fascinou vocês? Como é que vocês tão rapidamente se desviaram do Evangelho da graça? Como é que vocês querem acrescentar alguma coisa? E às vezes, queridos, ouçam bem o que estou dizendo, às vezes nós queremos ser merecedores do favor de Deus. Deus precisa me abençoar. Eu vou aos cultos da igreja pela manhã e à noite, eu sou aluno assíduo da escola dominical, eu vou à reunião de oração, eu vou ao culto de doutrina. Você não sabe o sacrifício que eu faço, eu nem café tomo, eu vou direto do trabalho para a igreja. Deus precisa olhar para mim. Queridos, ninguém é justificado diante do Deus Santo pelas obras da lei. E a gente jamais deveria fazer essas coisas tentando barganhar com Deus. Eu vou fazer vestibular esse ano, então esse ano seria aluno da escola dominical assíduo. Eu vou prestar um concurso público e eu preciso ser aprovado, então eu vou começar a ler a Bíblia todo esse ano. Queridos, não é nada disso. Eu vou cultuar a Deus porque eu o amo. Eu me deleito na sua presença, eu quero adorá-lo. Eu vou cultuar a Deus e quem sabe nesse dia meu coração está tão pesado, tão seco, tão árido. Mas eu vou por obediência ao Senhor, porque eu amo meu Senhor, eu obedeço, eu quero obedecer, eu quero viver para agradar a Ele. Essa é a motivação. Não é barganhar com Deus, não é fazer como Jacó, antes da travessia do Val de Jaboque, fugindo do irmão. Deus se revela a ele e ele tenta fazer um negócio com Deus, um acordo com Deus. Se eu for em paz, se o Senhor me abençoar na minha jornada, quando eu voltar, darei o dízimo de tudo. Olha, se. Ele impôs as condições, tentando de alguma maneira ser merecedor do favor de Deus. É graça, queridos, é graça. Fundamento é a obra perfeita e completa do Senhor Jesus. Olha como é lindo isso. Deus olha para mim, miserável pecador, e me declara agora sem culpa. Não é porque eu tenha um advogado esperto, um advogado que consegue pegar uma brecha na lei. Não é um advogado esperto que fica espichando os prazos até que meu crime venha a prescrever. Não é alguém que fica fazendo manobras jurídicas, me tirando daqui para ali, renunciando ao mandato para não passar pelo processo, levar tempo. Não é nada dessas malandragens. Na verdade, Ele nos imputa, Ele nos atribui graciosamente os efeitos da obra de Cristo. Esse é o fundamento, é a obra bendita do Senhor Jesus Cristo. A salvação é algo muito caro. E para terminar, em terceiro lugar, o meio da justificação. Tudo de que precisamos para ser justificados é reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa incapacidade, arrepender-nos e colocar toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Por isso, o meio da justificação, ou o instrumento da justificação, é a fé, que é um dom de Deus. João Calvino chamava a fé de a mão da alma, o instrumento pelo qual a gente recebe o favor de Deus. Agora, precisa entender que fé em Jesus não é apenas um assentimento mental, não é apenas uma convicção intelectual, mas é um compromisso pessoal, é um ato de entrega. Significa, eu corro para os braços do Senhor Jesus, o único que pode me acolher e pode resolver a minha causa. É um ato de correr para os seus braços em busca de sua misericórdia. É esse o ensino, queridos. E por isso Paulo ficou tão assustado quando viu Pedro dissimulando.
Quando viu Barnabé, seu companheiro, pregador com ele, se deixando levar pela dissimulação deles. Quando viu Pedro acuado, hipocritamente, com medo de alguns judeus. Pedro, não é assim. Você conhece essa realidade, você sabe. Nós que somos judeus, nós somos justificados pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Davi foi justificado pela fé. Os gentios são justificados também pela fé. A fonte é a graça. O fundamento é a obra perfeita e completa do Senhor Jesus. O meio, o instrumento é a fé. Concluindo, queridos, 3 breves afirmações com base no nosso texto. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados porque o Senhor nos atribui os efeitos da obra perfeita e completa do Senhor Jesus. Lá está o nosso tratado de dívida. E a gente diz, eu não tenho como pagar essa dívida. Aí o Senhor Jesus graciosamente paga a nossa dívida. O nosso tratado de dívida, usando uma expressão de Paulo, foi encravada na cruz. A nossa dívida foi quitada. Que coisa linda o Evangelho nos ensina. E o texto diz que por obras da lei ninguém será justificado. Como aplicar essa verdade tão linda, tão preciosa às nossas vidas, queridos? Destaquei aqui alguns breves pontos. Primeiro, a evidência da justificação não está simplesmente num assentimento mental, intelectual, mas em uma nova vida, em um caráter novo. Como diz Paulo, estou crucificado para o mundo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Vida cristã não é apenas vida transformada, mas vida substituída. Cristo vive em mim. Aos Coríntios, Paulo escreveu na segunda carta, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação, as coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Segundo lugar, Cristo vivendo em nós, Ele nos dá novos desejos quanto à santidade, novos valores, novas perspectivas, nova conduta, um novo Senhor. Por isso que quando o Senhor entrou na vida de Zaqueu, Ele abriu mão de metade de sua fortuna. E ele foi resolver suas pendências. Restituo 4 vezes mais a quem defraudei. Sabe o que significa isso agora, depois do carnaval? Nós iniciaremos aquele trabalho de declaração de imposto de renda. Sabe o que significa uma nova vida? Alguém que se converterá hoje ou agora no período do carnaval. Vai declarar seu imposto de renda. E ele vai dizer lá para o seu contador, ou lá, dependendo de sua renda pequena que ele faz em casa mesmo, né? Ele diz, a partir de agora nós vamos ter uma postura diferente. O que é crédito é crédito, o que é renda é renda, o que ganhamos, ganhamos, patrimônio aumentou aqui, os nossos bens, mas você vai fazer essa loucura, você não declarou, você vai pagar. Novos valores, nova conduta, nova perspectiva. O sim é sim, o não é não. O que passar disso vem do maligno. A verdade, Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Essa conduta tem que ser diferente. O namoro tem que ser diferente. Os negócios têm que ser diferentes. A linguagem precisa ser diferente. A postura tem que ser diferente. A vida nova. Cristo vive em mim. Em terceiro lugar, como o texto diz com tanta clareza, ninguém pode recomendar-se a Deus através das próprias obras. Quem
pensa que é dono do seu próprio destino e que pode salvar-se a si mesmo, está negando a graça de Deus, está ofendendo ao Deus da graça. Porque é impossível ao homem, porque ele é um pecador. Quarto lugar, ser justificado pelo Deus Santo é grande necessidade do ser humano. Por isso a gente precisa pregar esse evangelho. Fico tão entusiasmado quando leio no boletim as notícias de trabalho missionário, avanço missionário, plantação de igrejas. A primeira igreja tem esse compromisso, ao menos plantar uma igreja a cada ano, que coisa linda. Sustentar missionários, enviar missionários, abençoar essa obra. Aqueles que investem na obra missionária estão crendo que essa é a grande necessidade do ser humano, ser justificado diante do Deus Santo. E por fim, a justificação pela fé não resulta numa vida sem regras, mas sim numa vida em que Cristo passa a dar as regras. Porque o grande questionamento que os judaizantes levantavam é o seguinte: bem, se não formos observar a lei, então nossa vida será uma vida frouxa, uma vida desregrada. E a doutrina da justificação pela fé ensina exatamente o contrário. Quem dá as regras é o Senhor, e Ele não é menos exigente do que a lei. A grande questão e o grande segredo é porque a lei diz assim: faça isso, não faça isso. Só que não nos dá condições, porque ela apenas disse o que fazer e o que não fazer. E Jesus diz: faça isso. E Ele nos dá condição para fazer. Ele vive em nós. Vida cristã é um milagre. É um milagre. O Senhor faz através de nós. A gente só pode dizer uma coisa: bendito seja o nome do Senhor. Amém.